Olá, bom dia a todos. Hoje estamos aqui reunidos para falar de alguns mestrados de cinema e artes dos mídia, nomeadamente o mestrado em estudos cinematográficos com o professor Edmundo Cordeiro, mestrado em produção e tecnologias do som com o professor João Carrilho e, por último, o mestrado em fotografia com o professor Orlando Franco. No final das apresentações há um espaço de debate direcionado, obviamente, à plateia e muito obrigada pela vossa presença aqui. Passo então agora a palavra ao professor João Carrilho para falar um pouco do mestrado de produção e tecnologias de som. Posso? Claro. Muito obrigado. Muito bom dia. Bom dia também aos alunos e muito obrigado por se terem disponibilizado a estar aqui connosco, a fazer as perguntas que quiserem. Eu vou ser muito sucinto. É um mestrado em produção e tecnologias de som, é um mestrado recente, mas que ao mesmo tempo é único, bastante único, com um reconhecimento internacional por ser extremamente eclético. Portanto, os nossos estudantes, por exemplo, são das mais diversas áreas, desde as ciências exatas às humanidades, obviamente muitas pessoas de música, muitos estudantes internacionais também, e isso é uma marca que nos caracteriza, essa multidisciplinaridade, e é muito enriquecedor para os estudantes. Por vezes até dizem que aprendem mais uns com os outros, com os próprios professores, por causa desta diversidade tão grande, o que é muito bom. Por outro lado, também temos um corpo docente evidentemente muito sólido, onde a grande maioria são professores doutorados, também com trabalho prático, alguns deles com história também no panorama da produção e tecnologia do som em Portugal. O que é que posso dizer mais? A própria universidade tem um dos melhores parques de equipamentos da Península Ibérica em termos de som. Também é muito forte no cinema e o som é uma dimensão fundamental, por vezes até mais importante do que a imagem no cinema, diria eu. E, portanto, estamos muito reforçados também nessa dimensão. O mestrado abre imensas possibilidades, como outros mestrados, tanto a nível profissional, maior capacitação, também tem o lado prático, que muitas pessoas se interessam, mas também o lado teórico e que permite, evidentemente, continuar, e há todo um percurso que podem fazer aqui na Universidade Lusófona, que vai desde a nossa licenciatura em Ciência e Tecnologia do Som, passando pelo mestrado em Produção e Tecnologias do Som, até chegar ao doutoramento em Artes dos Mídia, onde vários estudantes têm feito teses de doutoramento centradas no som, nos estudos de som, e, portanto, é possível fazer todo este percurso. Há caminho aberto para fazer todo este percurso na Universidade Lusófona, dedicado ao som. Para terminar, eu gosto tanto de dizer que o som salta todas as disciplinas. Isso é uma característica, por muito que eu goste e sou apaixonado pela matemática, a física, a biologia, o som, não há nenhuma área que vocês possam pensar que ele não toca. Isto é uma coisa, este ecletismo é algo que nós estimulamos muito aqui. Portanto, até ao direito, não é? Ou num tribunal, é através do som que se ditam as leis, é através do som que se passam as expressões artísticas. Não há qualquer campo, há o som dos átomos, há o som das partículas subatómicas, há o som da comunicação animal. O som está em todas as dimensões da vida e do cosmos e, portanto, é precisamente esse ecletismo que nós procuramos estimular e o pensamento sobre esse campo sonoro. Bom, o mestrado em estudos cinematográficos, como o nome diz, está virado para o estudo do cinema, portanto, visa corresponder à vontade de alguns estudantes têm de aprofundar o estudo histórico e crítico sobre o cinema, sobre os autores, sobre maneiras de fazer, portanto, sobre possibilidades futuras do cinema e da articulação do cinema com as outras áreas da sociedade, as áreas da política, as áreas da cultura. Portanto, em primeiro lugar, a possibilidade de crescer do ponto de vista académico e científico, teoricamente, visando a área do cinema, que engloba o som, e tem essa tradição, não é? Já de mais de um século de existência, e ao mesmo tempo essa espécie de céu que cobre todas as contaminações e novas produções ligadas à imagem, que são de
variadíssima ordem e que têm variadíssimos meios de difusão, diferentes daqueles que estão tradicionalmente atribuídos ao cinema. E tudo isso, evidentemente, é bom pensar, não é? É bom pensar para nos compreendermos a nós próprios e para compreendermos o mundo em que vivemos, onde a produção de imagem e som, imagem ligada ao som, a base, portanto, a junção da matéria visual à matéria sonora, a base do cinema é decisiva, é importante. E depois há a parte da criação, portanto, o lado procuramos também desenvolver a possibilidade de, a partir dos instrumentos de criação do cinema, pensar-se a criação e pensar-se o mundo, portanto, pensar novas maneiras de investigar sobre o mundo, portanto, a investigação sobre o cinema e depois procurar colocar maneiras de colocar o cinema a incidir sobre o mundo e sobre si próprio também, evidentemente. Portanto, uma parte importante inicial do mestrado tem a ver com o estudo, a apresentação, a compreensão do trabalho criativo de jovens autores, portanto, de autores ou de autores que, não sendo jovens, não fizeram muitas coisas, portanto, fizeram duas coisas, dois filmes, para que os alunos possam, digamos, calibrar-se um pouco relativamente a autores que, tendo feito coisas importantes, estão mais ou menos na mesma situação dos próprios alunos, nesse sentido, que estão a começar, digamos assim. E depois temos, por um lado, a prática, e sempre associada ao estudo, à reflexão, sobre aquilo que normalmente na gíria chamamos os departamentos do cinema. Portanto, a concepção, a escrita e a concepção, portanto, é uma área que queremos forte e que queremos desenvolver ainda mais, se possível. E depois as áreas da realização, que é digamos que é uma espécie de, é que se há de dizer, de ofício ou de posição dentro da criação do cinema que é mais oculta, porque as práticas ligadas à câmara, portanto, têm a sua materialidade, o conjunto de aspectos que é necessário dominar, saber, as áreas ligadas ao som do ponto de vista da captação e depois da pós-produção, a mesma coisa, as áreas ligadas à representação, a mesma coisa, mas aquelas ligadas à realização são um bocadinho mais ocultas, digamos assim, estão mais escondidas, estão dentro de uma espécie de demiurgia, não é? Do ato de criação, portanto, alguém que concentra as possibilidades e as põe em prática, mas não sabe ele próprio dizer porquê, e aos outros também é difícil replicar isso, mas por causa disso mesmo é importante que se pense isso, ou seja, que se pense a prática artística incondicionadamente, portanto, a partir do querer, incondicionadamente, isto é, relativamente a uma das suas concretizações mais materiais ligadas ou à câmara ou à escrita, etc. Que se pense enquanto querer, um querer artístico que associa aspectos diversíssimos e às vezes não facilmente conciliáveis, mas necessariamente conciliáveis para que a obra exista. Portanto, é este duplo aspecto, o aspecto da reflexão, do pensamento e o aspecto da criação, que procuramos desenvolver no mestrado em estudos cinematográficos. Sim, o mestrado em fotografia tem um programa muito ambicioso no panorama nacional, de segundo ciclo, portanto, de formação de mestrado, dá continuidade natural a alunos que tenham feito a licenciatura em fotografia ou em qualquer área das artes visuais e propõe, portanto, um desenvolvimento técnico, prático, de reflexão e pensamento, e é sobretudo marcado pela possibilidade
de cada aluno desenvolver o seu projeto autoral. É um mestrado de caráter artístico, autoral, onde, por exemplo, a investigação pode ser de natureza teórica ou o trabalho pode culminar numa dissertação, mas frequentemente culmina em projeto. É desenvolvido um projeto autoral. Do ponto de vista do programa, no primeiro ano, por exemplo, existem no primeiro e no segundo semestre 2 unidades curriculares, Espaço, Lugar e Percepção Crítica e Construção. É um nome comprido, mas que pode ser resumido em projeto, muito ancorado na investigação e na reflexão. E existem 2 momentos de residência de imersão artística. Portanto, os alunos saem do campus, vão para um dos nossos parceiros com um tutor, com uma tutora, e vão desenvolver uma residência artística. E nesses 2 momentos tem espaço, dá lugar a uma relação forte com o seu processo autoral, também na relação com os outros. Tem sido muito interessante e é de facto inovador esta metodologia de investigação, metodologia de ensino, num contexto, eu diria, universitário. Portanto, nesse sentido é um aspecto que beneficia muito os estudantes. Agora, do ponto de vista daquilo que é o objetivo deste mestrado em fotografia, é desenvolver, como já foi dito aqui pelos meus colegas, ao nível da imagem e o entendimento da imagem na sua natureza fixa, movente, em movimento, todas estas possibilidades aliadas à própria ideia da história, às inúmeras possibilidades de fazer imagem, de pensar sobre a imagem e de acrescentar um ponto de vista autoral que reflete sobre um projeto, por exemplo. Por isso é um espaço também de muita liberdade de ação, de criação, e os alunos têm acesso a um conjunto de convidados que o mestrado possibilita. Portanto, há o corpo docente, que é especialista, muitos professores de doutorados da instituição, fotógrafos, artistas, curadores. Depois temos um lote de convidados em seminários, por exemplo, que são pessoas, são especialistas em várias áreas laterais, que vai do cinema à comida, ao alimento, ao som, e outro tipo de experiências. Portanto, os alunos estão constantemente numa relação com outras áreas para abrir aqui o campo da descoberta. Temos também uma particularidade, que é, temos um espaço de trabalho, um ateliê de trabalho no campus dedicado à fotografia. Portanto, temos a parte dos os recursos dos estúdios, não é? Material técnico e essas possibilidades que os alunos têm, mas temos também um espaço, uma sala só para os alunos de mestrado. Portanto, eles podem aceder a essa sala a qualquer hora do dia, portanto, é restrita para eles. Portanto, é um programa que está muito marcado por esta iniciativa de ir para além do espaço de sala de aula ou do espaço da cidade, e portanto, oferece aqui uma possibilidade de criação muito grande. Muito bem. Vou só colocar aqui uma questão. Obrigada pela explicação e pela brilhante apresentação, que eu acho que os alunos vão ficar sem dúvida algumas. Os dados ficam tão bem esclarecidos que ficam sem dúvidas. O professor Edmundo Cordeiro, no seu curso, os alunos de cinema, ou seja, têm que interagir com os vários departamentos, a fotografia, ou seja, eles saem daqui com um know-how, não é? Com uma capacidade acima da média, porque são guionistas, são realizadores. O ser realizador implica que eles dominem várias técnicas, ou estou enganada? Implica que tenham a noção das
das várias fases de construção do projeto. Digamos que um domínio técnico talvez não seja necessário, estritamente, e o mestrado não visa produzir esse conhecimento genérico sobre todos os departamentos do cinema. Aliás, é bom que o estudante, digamos, se decida mais intensamente ou mais francamente por um deles e que, por exemplo, no caso da escrita, que possa desenvolver a construção de um argumento, digamos, de longa-metragem durante o segundo ano, mas só escrever, portanto, o segundo ano só para escrever, só para montar. Portanto, quanto a essa fase da construção de um filme, montar a parte de escrita, que pode ser de diversa índole, pode ser mais narrativa, mas pode ser também mais, como é que se há de dizer, composicional, não é? Procurar desenvolver outras abordagens, pensando sempre a partir da escrita o que é que vai acontecer depois, posteriormente, na rodagem e noutras fases. Portanto, a escrita lida também com uma ideia de junção de coisas, portanto, com uma ideia de montagem também. Isso tem de estar presente, mas tem de alguma maneira, mas enquanto escrita. Portanto, idealmente os alunos sairiam daqui com um conhecimento fantástico pronto a aplicar e pronto a exercer. Eu não sei se isso será possível, nem sei se será de combater, provavelmente será bom que exista esse imaginário de uma possibilidade de construção total cinematográfica e aquisição total de todas as competências. Talvez não seja bem isso, enfim. Não sei se essa fixação é útil, mas eu acho o que é, talvez no início seja útil e que tenham nestes 2 anos a possibilidade de decidir, francamente, por uma via. Acho que é mais útil, enfim, enquanto resultado final no mestrado. Bom dia, sou o João Tavares, sou da licenciatura de Fotografia, estou no 2º ano e penso que a pergunta que vou fazer dá para todos os professores. Eu gostava de perguntar o que é que traz diferente o mestrado que a licenciatura não. Obrigado pela pergunta, João. A licenciatura, em particular no caso da fotografia, são 3 anos de um ensino eclético, mas que se divide nestas 3 áreas em particular, que são a técnica, a prática e a teoria. A licenciatura tem um propósito, tem uma dimensão mais genérica, mas depois acentuando em algumas áreas, mas é aberta a um campo plural no território da fotografia. Curiosamente, e não curiosamente, no último ano da licenciatura existe projeto individual 1 e projeto individual 2, portanto, no primeiro semestre e no segundo semestre, que é, já diria, uma unidade curricular que estimula esse pensamento autoral sobre a prática da fotografia no campo expandido, ou seja, o aluno no 3º ano da licenciatura pode desenvolver projeto e aplicar os seus conhecimentos e desenvolver as suas experiências numa área que vai, portanto, no fundo, ele pode escolher qualquer uma das técnicas ou práticas que tenha aprendido até ali. Sempre com espaço aberto para a novidade. O mestrado é de caráter autoral, ou seja, não tem uma leitura, não tem um propósito genérico, é sobretudo assente no aluno e na sua possibilidade de desenvolver um projeto autoral no território alargado, na linguagem alargada da fotografia. Portanto, eu diria que bem ancorado e bem desenvolvido, até porque a ideia da investigação no mestrado é uma investigação baseada na prática artística e aí o aluno é acompanhado por tutores, por professores e desenvolve o seu percurso com esta ajuda, sempre com recurso aos seus conhecimentos anteriores, no caso de ter frequentado uma licenciatura em fotografia. No caso do aluno ter frequentado uma licenciatura, por exemplo, em artes visuais ou em cinema ou numa outra área,
o seu trabalho também pode ser desenvolvido a partir daí, porque ele terá um conjunto de interesses que quer explorar. Também é possível vir para o mestrado em fotografia um aluno que, não tendo uma licenciatura nestas áreas, já tem um portfólio relevante nessa área. Portanto, não estamos a fechar portas. Há aqui, de facto, o ingresso é caso a caso, porque os alunos inscrevem-se e depois há um processo, há uma carta de motivação, há um portfólio e existe uma entrevista. E nesta entrevista é possível perceber porque é que a pessoa se está a candidatar ao mestrado. Eu diria que a grande diferença é esta, mas posso acrescentar talvez uma diferença comum. É uma evolução na investigação académica, portanto é entrar no segundo ciclo e ficar preparado para, se eventualmente quiser, depois do mestrado, ingressar no terceiro ciclo, no doutoramento, e no caso da nossa universidade, em particular no Departamento de Cinema e Artes dos Média, temos também um doutoramento em Comunicação e Artes dos Média que dá uma continuidade também a alunos que queiram progredir no plano académico. No caso do mestrado em Estudos Cinematográficos, por contraposição com a licenciatura, é sobretudo a possibilidade de ser um trabalho de longa duração. Portanto, pelo menos à escala de um ano para desenvolver uma investigação, seja teórica, não é? Com todo o processo de investigação propriamente dita, documental, material, etc., e depois de reflexão e escrita, ou concepção de um trabalho autoral e individual. Esta é a segunda, portanto, por um lado, a questão da duração, grande escala, por outro lado, a questão do desenvolvimento de um trabalho individual. E já não um trabalho para certificação numa disciplina, mas um trabalho para criação de um projeto ou criação de uma tese, não é? de um pequeno livro, digamos assim, um pequeno documento razoavelmente sustentado de pensamento, de reflexão sobre o cinema. Muito obrigado pela excelente pergunta. Aliás, é uma pergunta que eu ouço constantemente, portanto vale a pena realmente debruçar-nos sobre essa questão. Faço minhas as palavras dos meus colegas. Basicamente, as razões fundamentais já foram ditas. Qual é a diferença do mestrado de Produção e Tecnologias de Som para a licenciatura em Ciência e Tecnologia do Som, às quais eu acrescentaria apenas talvez um grau de autonomia muitíssimo maior. Enquanto que na licenciatura tem que fazer basicamente aquilo que os professores, porque há fundamentos que se tem que aprender e que não se pode escapar. No mestrado, mesmo que as disciplinas que vão desde programação, por exemplo, de som, programação informática aplicada ao som, até história, estética, sociologia do som, até poluição das nossas cidades, não é? Poluição sonora, que é um problema cada vez maior. Tudo isso pode ser abordado de acordo com os interesses também, como foi dito, das paixões de cada pessoa e a cada disciplina pode-se ir adaptando àquele progresso que a pessoa vai fazer para depois concluir ou numa tese ou num projeto prático apoiado num relatório. Mas eu diria que também esta é uma outra dimensão fundamental, a grande autonomia, a muito maior autonomia que é dada ao estudante para procurar as suas paixões, os seus interesses, aquilo que mais o fascina. Meu nome é Bernardo Rosa, também sou aluno de segundo ano de fotografia. Eu queria perguntar quais é que são as possibilidades de alunos que também estão a trabalhar, alunos trabalhadores de trabalho full-time, trabalho de tempo inteiro. Como é que funciona? Dá para fazer um mestrado? Obrigado pela pergunta, Bernardo. O mestrado em fotografia é um mestrado diurno, não é um mestrado pós-laboral. Portanto, pede-se que o aluno tenha alguma disponibilidade para fazer frequência e para, com a sua autonomia, vir às aulas e desenvolver o seu projeto. É uma questão que eu diria que tem a ver com a realidade de cada aluno. O full-time é uma configuração que eu não consigo descrever. O que é um full-time?
ou um part-time, às vezes podem ser trabalhos muito rígidos do ponto de vista do horário, noutros casos não. E nós temos experiências de alunos que trabalham, eu diria, muitos alunos trabalham, só que cada um tem a sua especificidade. Agora, o mestrado, por norma, ocupa, do ponto de vista no primeiro ano, portanto, enquanto temos um ano curricular, eu diria que 3 dias durante a semana no contacto com professores, no contacto com o campus, e no caso o aluno tem que ter disponibilidade em 2 momentos do ano, portanto no primeiro e no segundo semestre, para durante 5 dias estar numa situação de residência artística imersiva, em que na maior parte dos casos a residência implica estar fora da cidade, num lugar, portanto, organizado por nós, com a maior parte das despesas estão, portanto, englobadas na propina, e caso a caso, portanto, o aluno irá desenhar um plano de trabalho que encaixe também na sua realidade. No caso do mestrado em estudos cinematográficos, ele é pós-laboral. Portanto, as sessões começam às 18 horas e vão normalmente até às 21 horas. São 4 dias por semana no primeiro e no segundo semestre, e depois no segundo ano esse tempo de presença ou de contacto tradicional na sala de aula com o professor reduz-se, porque o aluno começa, no segundo ano, fica mais envolvido pessoalmente no seu trabalho, e o acompanhamento é, sobretudo, um acompanhamento de orientação e de tutoria, eventualmente, depende das vias que o estudante queira desenvolver. Mas sim, pós-laboral, neste caso, é o que está determinado. Olá, Bernardo, muito obrigado pela pergunta também, é muito pertinente. No nosso caso do mestrado de som, realmente também é um horário pós-laboral que começa até um bocadinho mais tarde, às 18h30, porque na verdade a grande maioria dos nossos estudantes já trabalham desde a SIC ao Observador, ou desde coisas experimentais à Antena 2, música clássica, já estão mesmo muito envolvidos e têm já trabalho, e portanto necessitam realmente que seja pós-laboral, e tal como no caso de estudos cinematográficos, é 4 dias, das 18h30 às 21h30 no primeiro ano, e depois vai-se reduzindo no segundo ano, até no último semestre ser apenas e só dedicado à tese / projeto, consoante o interesse individual. O meu nome é Mafalda Cruz. É uma pergunta muito geral, mas existe algum apoio por parte da faculdade para mostrar os trabalhos publicamente, feitos durante o mestrado? Olá, Mafalda, obrigado pela pergunta. Sim, no caso, eu acho que isto é uma resposta transversal. O departamento tem uma grande mostra no final de cada ano letivo, e muitos destes trabalhos, muitos dos projetos são apresentados. Esta mostra é conhecida pelo Over and Out, que depois que pode ter e tem normalmente um espaço expositivo, tem também depois sessões, estou aqui já a responder pelos professores, pelos meus colegas, há sessões também num programa específico, sim. Depois, cada curso, e no caso da fotografia, tem uma autonomia para desenvolver os seus momentos de apresentação. Nós temos feito uma exposição de projetos com algumas entidades que têm sido nossos parceiros, como por exemplo a P28. Temos tido algumas galerias aqui em Lisboa que têm colaborado connosco. Portanto, há momentos de apresentação de projetos no formato expositivo, e essa é uma das modalidades. Outra modalidade que nós temos é um Project Room, que é preparado para uma exposição individual para cada um dos alunos ao longo do segundo ano. Portanto, eles têm possibilidade de ter um espaço para desenvolverem o seu projeto e haver uma apresentação pública em momento expositivo. Isso é comunicado também do ponto de vista oficial. São 2 momentos que neste momento estão talhados. Por exemplo, no caso das residências artísticas, não é obrigatório, mas em alguns momentos há uma apresentação pública no final de cada residência, que pode acontecer enquanto exposição
ao público ou uma apresentação. Depende, portanto, não há nenhum pré-requisito sobre isto, depende da dinâmica do grupo naquela residência artística. O que vai acontecendo, e tem acontecido com os nossos alunos de mestrado, e eu posso dizer isto com muito orgulho e felicidade, é que as nossas duas turmas, portanto, os alunos que estão agora a terminar, têm tido uma grande... o seu trabalho tem tido um grande reconhecimento público, institucional, com exposições, apresentação de livros, fotolivros, várias exposições em formato coletivo ou individual, mas isto é fora da universidade, porque do ponto de vista profissional e cultural, estes alunos estão a ter reconhecimento artístico e autoral. Há estas, digamos, estas apresentações públicas programadas. Há, além disso, aquelas que se podem sempre criar em função do que exista para mostrar, quer internamente, quer com a possibilidade de o fazer também para o exterior. E depois há um departamento especialmente ligado à divulgação e à distribuição também. Que no caso das coisas que se concretizam em filme, está sobretudo ligado à inserção, à inscrição em festivais. Portanto, sobretudo vocacionados para os jovens autores e, em particular, para escolas. Obrigado. No caso do som também há, de facto, além deste grande evento, o Over and Out, por exemplo, ainda agora tivemos a organizar uma semana inteira, chamada a Semana do Som, onde alunos de mestrado apresentaram performances e fizeram também workshops, e existem muitas outras oportunidades. Destaco ainda que, por exemplo, temos vários alunos de Erasmus, que é uma coisa que às vezes interessa, e temos cada vez mais pontos com parceiros internacionais, e eles têm-me dito, eu sou orientador de algumas desses projetos, que têm conseguido mostrar também o trabalho no estrangeiro, e graças a esta parceria e ao Erasmus que estão a fazer, também têm conseguido essa dimensão. Sou aluno do terceiro ano de Ciência e Tecnologias do Som. Uma pergunta talvez mais direcionada ao professor João Carrilho, por ser da área. Pôr-me um pouco na pele de um aluno que não seja aqui da casa, o que é que o mestrado em Produção e Tecnologias do Som, onde é que se difere de outros mestrados que possam haver de som por aí? Também para ter um pouco a noção de alguém que não é da casa, de alguém que ainda não conhece os docentes, o espaço. Muito obrigado. Bem, eu já respondi de certa forma na introdução, quando apresentei o curso, mas já é esta questão, não é? De facto, somos um mestrado bastante único. Há imensos mestrados e doutoramentos, por exemplo, em musicologia. Há vários mestrados, doutoramentos fortes até no plano nacional, mas em som, nesta perspectiva tão ampla como eu tentei transmitir, e que é uma coisa de certa forma subversiva, porque nós vivemos numa sociedade que é completamente dominada pela visão. O som é relegado para segundo plano, para terceiro plano, mas ao mesmo tempo, quem é que nunca chorou ao ouvir uma música que adora, ou que não, o som realmente move as nossas emoções de uma maneira que muito poucas coisas conseguem. A essa pessoa que não é da casa, não conhece a casa, eu diria que vai ter uma formação eclética, vão-se-lhe abrir horizontes, vai conectar-se com pessoas também de áreas completamente diferentes. Tivemos pessoas a candidatar-se que vieram de Física do Instituto Superior Técnico e que gostavam muito da acústica, mas que não, se lhes dissermos, mas o som é uma percepção, a definição deles de som é sempre uma onda mecânica que se transmite num meio. E então a dimensão filosófica do som, a dimensão do som enquanto percepção, tudo isso nós falamos aqui, e é extremamente vivo este debate, mesmo sobre a filosofia do som. Há muitos autores e há toda uma nova
nova viragem sobre os estudos do som que afeta uma grande quantidade de áreas, que está meio esquecida, mas está realmente a renascer e está-se a perceber. E mesmo a inteligência artificial, não é? Tem mais que se lhe diga, poderíamos estar aqui a falar muito sobre isso. Há alunos que ficam muito preocupados, será que vai substituir o meu trabalho? Não me parece que assim o seja. É verdade que se pode aprender imenso com a inteligência artificial, tal como já se podia aprender imenso com, por exemplo, aulas gravadas de grandes universidades americanas e não só, com informação que está disponível na internet, mas o facto de termos laboratórios, a pessoa poder pôr as mãos na massa, em mesas de mistura boas, em contactar com professores que dedicaram a sua vida a pensar e ter um contacto humano direto, isso é uma coisa que, na minha opinião, continua a ser insubstituível, e essa diversidade de backgrounds dos nossos estudantes ia ser muito enriquecedor para essa pessoa que não tem formação na área e que viesse para o nosso mestrado de som. Obrigado. Chamo-me Lucia Pereira, estou no segundo ano de licenciatura em fotografia e penso que a minha pergunta é mais direcionada para o professor Orlando. Eu gostava de saber se é essencial um mestrado para progredir numa carreira artística em fotografia. É uma boa pergunta. Não te posso responder que sim nem que não. Não tenho resposta para essa pergunta porque existem muitas possibilidades e há exemplos muito contraditórios a esse nível. O que acontece é que cada vez mais a nossa sociedade é muito pouco focada e muitas vezes os estudantes têm a percepção de terem contacto com muita informação, mas também é uma reação deles concordarem que tem pouco espaço para aprofundar e para pensarem sobre a sua individualidade e a sua capacidade de autoria. Isso acontece na licenciatura no terceiro ano, eu dar conta disso através de um programa de tutorias, que há uma necessidade de pensar o indivíduo e a sua dimensão autoral. Por isso, o mestrado tem, sobretudo, uma dimensão de desenvolver uma linguagem no âmbito da imagem de expressão fotográfica, mas desenvolver um território autoral ancorado em quê? Como o professor João acabou de dizer, os professores, os convidados, os seminários, as conferências, a participação em programas do departamento como o Great Artists on Campus, portanto, tudo aquilo que o espaço da universidade permite, o contacto com os outros colegas, encontra aqui um foco e também um laboratório de experiências que não é possível encontrar noutro lugar. De uma forma muito básica, nós adquirimos conhecimento através da experiência, através da leitura, através de um envolvimento dos nossos sentidos em algo. Ora, aqui eu diria que a universidade e em particular um programa de mestrado insiste muito nessa exploração, de forma a que o aluno se divirta, se encontre e reconhecemos também muitos jovens estão com uma sensação um pouco perdida, um pouco perdidos no meio de tanta dispersão e, portanto, através de tutorias individuais há aqui uma possibilidade de encontrarem um território de ação, de se encontrarem, no fundo, através da criação, através da expressão artística, autoral, etc. Isso tem acontecido. O que eu posso dizer é aquilo que se ganha frequentar um mestrado. Também numa altura em que a autoestima, sobretudo nos jovens, é muito frágil, quando um jovem se sente apoiado, sente que está a adquirir conhecimento, que está a pôr em prática as suas ações do ponto de vista da experiência, a sua autoestima é valorizada. Portanto, isto é uma espécie de, eu diria, efeito indireto, mas que contribui muito para o desenvolvimento desse encontro consigo. Por isso, não estamos só aqui a falar num território académico ou artístico, mas estamos a falar num conjunto de competências e um universo de possibilidades que, ao estar na universidade, que lhe permite desenvolver estas competências. Eu acho que isto também é um pouco transversal aqui ao que os meus colegas poderão dizer.
Pode repetir a pergunta porque eu não ouvi, peço Se o desculpa. mestrado era essencial para progredir numa carreira artística. Se o mestrado é essencial para progredir numa carreira artística? Eu espero que sim. Espero que sim. Porque, um pouco pelo que foi dito anteriormente, desde logo temos um encontro com outros, não é? Portanto, sair de si e da sua experiência e do seu conhecimento acumulado e encontrar outros que têm outras experiências mais vastas, porque têm outra idade, embora haja alunos que às vezes possam ser pontualmente ter mais idade que os professores, acontece isso neste mestrado, mas outras experiências e experiências de conhecimento particular, nomeadamente, enfim, considerando desde logo os especialistas, portanto aqueles que vêm do meio, não têm as certificações académicas tradicionais, mas têm um conhecimento e uma experiência do mundo e do mundo da arte do cinema, e é evidentemente riquíssimo e necessário para evoluir artisticamente, isso sem dúvida. E depois há um outro aspecto, que é o próprio conhecimento, neste caso, do cinema. Vendo filmes, tendo a possibilidade de ver filmes e de falar sobre eles e de pensar sobre eles de uma maneira articulada e organizada e também livre, mas articulada e organizada, porque estamos na escola, estamos na universidade. Eu acho que isso é necessário porque, digamos, a lei de base é... Quer dizer, não se pode ser poeta sem conhecer poesia, não é? E, portanto, acho que esta espécie de mergulho na arte que o mestrado propicia, ou mergulho nas possibilidades de conhecimento, não só do fazer, não é? Mas também do conhecer e do pensar, acho que é fundamental. Mesmo, quer dizer, não só para concretizar, mesmo do ponto de vista artístico. Portanto, eu acho que pode ser interessante para quem quiser desenvolver um caminho artístico ligado ao cinema, desenvolver uma investigação teórica, de reflexão escrita, sem nenhuma preocupação de aplicação, né, em trabalho de projeto. Acho isso útil, enfim, à partida, se não mesmo fundamental. Bem, no caso do som, da música, agora em particular, só falando, a resposta é claramente não. O Mozart fazia música aos 3 anos. O baixista do punk rock dos Ramones aprendeu 2 meses antes e já era uma banda famosíssima. Houve músicos de free jazz, viviam na rua e pediam na rua. Portanto, claramente não é preciso ter um mestrado para se ser artista de forma alguma. Pode-se ter o seu caminho individual. O que não impede outra pergunta, mas então o que é que o mestrado dá? E isso já respondemos, dá um crescimento enorme, dá um conhecimento teórico daquilo que se está a mexer, dá um conhecimento prático das ferramentas que se está a usar. Muitas vezes os músicos são extremamente intuitivos, por exemplo, nem sabem o que estão a mexer, mas de repente aquilo soa muito bem e eles gostam e continuam. E há pessoas mas não se perde nada, ao contrário do que muitas pessoas pensam, em saber o que é que está por trás, em conhecer a história do equipamento, em saber as diferentes estéticas onde ele foi aplicado. Isso só enriquece. Agora, se é condição essencial para ser artista ter mestrado, no caso do som, respondendo por mim, absolutamente não. A resposta é não. Antecipando aqui uma pergunta possível, que é qual é o apoio, por exemplo, se existem bolsas de estudo para frequentar, de apoio aos alunos de mestrado. No caso da fotografia, sim, existem neste momento 3 bolsas de estudo, portanto carecem de avaliação. Os alunos candidatam-se à bolsa de estudo, existem 3 que oferecem 50% de redução na propina no primeiro ano. Pronto, não sei se é o caso dos outros mestrados, mas imagino que sim. Vou passar a palavra aqui aos meus colegas. No que diz respeito às bolsas, as bolsas são apenas aquelas que existem genericamente, portanto, criadas pelas fundações ligadas ao Ministério da Ciência e da Educação.
O aluno tem a possibilidade de, individualmente, enquanto estudante de mestrado, se candidatar. A resposta é muito semelhante à do professor Edmundo. Cresce apenas que, por vezes, em projetos de investigação, os alunos podem entrar nesses projetos e ter bolsas fruto de, por exemplo, e nós em São tentamos sempre várias candidaturas a projetos nacionais, internacionais, em parcerias, e em muitos desses grandes projetos, até europeus, podem ser incluídos alunos de mestrado com bolsa, por exemplo. Quais são as principais dificuldades dos alunos de mestrado e como é que os professores ajudam nestas dificuldades? Obrigado pela pergunta, Bernardo. A resposta é um pouco baseada naquilo que tem sido a realidade do mestrado, e o mestrado em fotografia é recente, e os alunos que nos têm chegado já vêm com alguma experiência e com um foco de aprendizagem, de interesse muito grande. Eu diria que são alunos muito fáceis de ter, ou seja, é muito fácil trabalhar com eles porque eles estão muito focados e aproveitam todas as possibilidades que estão disponíveis. Eu diria que a dificuldade de um aluno de mestrado em fotografia é um pouco a dificuldade de qualquer outro artista quando está envolvido no seu processo de criação, que é muitas vezes não ter distância de si próprio para poder ver aquilo como um espectador. Mas isso não é uma dificuldade inerente ao aluno de mestrado em fotografia, é inerente a alguém que está num processo criativo. Por exemplo, um artista que está no ateliê sozinho pode ficar ali numa crise, muitas vezes isso acontece, porque até ganhar o recuo sobre a sua própria obra. Por isso é que é comum os artistas falarem com os amigos, com parceiros, com outros artistas e perguntarem com a base de honestidade o que é que eles acham. E este espaço do que é que acha das tutorias e dos comentários aos trabalhos, dos portfolio reviews, de um comentário aberto aos seus próprios trabalhos, abre ou cria este espaço de ajuda. Mas isto não é um problema, é uma coisa inerente ao ato criativo. Dificuldades dos estudantes serão um pouco genéricas. Aqui podemos pensá-las a partir das coisas do cinema, quando os estudantes querem executar um trabalho, e há aquela espécie de angústia de alguns dos alunos de não dominar efetivamente as técnicas. E procuramos combater isso, dizendo que de facto não se trata de um mestrado para aprender uma técnica, para isso há outras possibilidades extra-universitárias. Aqui trata-se de compreender a técnica e saber o que é que se pode pedir à técnica do ponto de vista da concepção. Portanto, trata-se sobretudo de estruturar um pensamento de criação. Depois, do ponto de vista do trabalho de investigação e de análise, é a aflição do todo, digamos assim. Portanto, aquela dificuldade que o estudante tem em decidir-se e às vezes em saber, não é? Em saber o que é que quer, não é? Em escolher: eu quero trabalhar sobre isto, ou quero desenvolver um projeto a partir disto. E depois põe-se a questão enfim, do mundo existente, da textualidade. Como é que eu vou saber isto? Como é que eu vou, enfim, esgotar isto? Portanto, e os professores, evidentemente, estão cá, por um lado, para dizer onde é que os alunos hão de ir, por onde é que hão de começar, mas depois para apoiar o aluno numa decisão, numa espécie de caminho que implica, digamos, a possibilidade sustentada de pôr coisas de lado, não é? Portanto, uma espécie de retirada do medo da parcialidade da parte. Podemos pegar por qualquer lado de um filme para falar dele, não é preciso estar a pensar, à espera de ouvir o artista. Isso é muito interessante, mas não é interessante para saber o que é que o filme é eventualmente para nos colocarmos em confronto com um ponto de partida mais ou menos verbalizado
do artista. Portanto, basicamente as dificuldades a nível de decisão. Evidentemente depois há dificuldades técnicas, dificuldade de literacia, digamos assim, qual é a palavra que hoje em dia de saber escrever, não é? De saber argumentar, não é? E saber escrever não só do ponto de vista do pensamento reflexivo, mas do ponto de vista do pensamento criativo e descritivo. É saber escrever para pôr no papel aquilo que eu quero, não é? Portanto, e a palavra ainda, e realmente, e como é que se lida com isso? Lendo, calmamente, pausadamente, portanto, não pondo as pessoas a falar constantemente numa profusão de nervos para tirar as coisas cá para fora, para que haja uma espécie de libertação mas pausadamente, ler pausadamente, refletir pausadamente, encaminhar para alguns textos a partir da experiência de leitura e de pensamento do professor, para que o aluno possa capacitar-se que também ele é capaz de modo mais ou menos claro e às vezes interessantemente confuso, colocar o seu pensamento no papel ou no ecrã do computador. Muito obrigado. Obrigado pela pergunta. Temos que distinguir aqui diferentes tipos de dificuldades. Há a dificuldade, por exemplo, da escrita, da concepção de uma tese, se for esse o caso. Acho que o professor Edmundo referiu-se de forma brilhante a isso. Eu não vou acrescentar muito mais. Esta orientação e todo o empenho por parte dos docentes, dos orientadores, de todas as pessoas envolvidas, até a possibilidade de ter co-orientadores de outras universidades. Também pode haver dificuldades, por exemplo, no caso do mestrado de som, de as pessoas terem backgrounds tão diferentes. Isso é simultaneamente uma força e uma fraqueza, não é? Porque alguém que vem de uma área completamente diferente, mesmo que seja do som, porque o som tem esta capacidade, volto aqui ao assunto, de congregar uma grande panóplia de disciplinas. Se alguém vem da física e encontra alguém que estudou sociologia do som, não é? Não tem a mesma base e tem certas fragilidades em certas disciplinas, mas isso muitas vezes é compensado até pelos próprios colegas. Porque o grau de exigência não se vai baixar e, portanto, muitas vezes os próprios estudantes se ajudam. Também pode haver dificuldades, por exemplo, como eu disse, que muitos estudantes são trabalhadores estudantes. Então, dificuldades de tempo. Podem falar diretamente com os professores, que normalmente são flexíveis. Pode faltar a uma aula porque vai ter um concerto, depois pode ser compensado de outra forma. Enfim, há bastante flexibilidade quanto a essas dificuldades. Também pode haver dificuldades, imagino, financeiras. Mas, além do que já se disse, de bolsas, também há, por exemplo, a possibilidade de ser monitor. Nós temos vários estúdios, desde mais mainstream até mais experimentais, onde se desenvolvem obras de arte sonora mesmo a partir do zero, com eletrónica, com resistências, e podem ser monitores e ter grandes descontos, por exemplo, nas propinas, através dessa atividade. Enfim, poderia haver muitas outras dificuldades, eu tentei aqui cobrir, sendo que a parte teórica do pensamento que se pretende realmente com o mestrado, penso que foi muito bem respondida pelo professor Edmundo. Não tenho nada a acrescentar. Mais questões? Não há? Ok. Não havendo mais, resta-me agradecer ao Sr. Professor Edmundo Cordeiro, ao Professor Orlando Franco e ao Professor João Carrilho. Foi realmente uma sessão fantástica, eu diria até a forma como falaram foi de uma forma poética que me deixou muito, muito agradada. Realmente o professor Edmundo é fabuloso. Acho que isto foi maravilhoso. Não havendo, volto a dizer, mais questões, então até já. E muito, muito obrigada pela vossa presença. Obrigada.